Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a mão de Deus esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 9ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, revista de adulto. No título da nossa lição, vai falar sobre os desigrejados, esse novo termo que está em voga em nossos dias, aqueles irmãos que não congregam, não frequentam um templo, decidem viver a sua vida cristã dentro do seu próprio lar, ou seja, não tem um pastorado mais próximo de si para acompanhar. Assiste vídeos no YouTube, ensinamentos pelo YouTube, pelas redes sociais, mas deixou de frequentar uma igreja. Vamos trazer nossa reflexão sobre o que o autor dessa revista, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, vai pontuar, né? É errado congregar em casa ou não frequentar templo, as congregações, para reunir-se com os irmãos, para a comunhão. Vamos, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, trazer uma reflexão neste vídeo. O título é A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Nós estamos contextualizando nesse trimestre as sutilezas, né? O ataque contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Desde já, eu já te convido para você seguir o nosso canal, se você ainda não nos segue. Ative o sininho de notificações, acompanhe o nosso canal, os nossos vídeos, deixe seu comentário, sua opinião, sua sugestão, e assim nós vamos desenvolvendo o nosso trabalho, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal se você ainda não segue. Nós estamos falando sobre as sutilezas contra a Igreja de Cristo. Nós já trouxemos as nossas reflexões, você acompanha aqui na descrição, alguns vídeos, os vídeos anteriores dessa nossa revista, que já gravamos, já postamos aqui no YouTube e você acompanha depois. Nós já falamos sobre a sutileza da banalização da graça, ser cristão não é viver de qualquer maneira, existe uma responsabilidade que o cristão tem que desenvolver na sua caminhada cristã, não é uma vez ser cristão, uma vez salvo, sempre salvo, não é desta maneira. Nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual, nossa terceira revista, nossa terceira lição. Nossa 4ª lição, a normalização do divórcio. Nossa 5ª lição, o materialismo e o ateísmo, a sutileza do materialismo, do ateísmo. Nossa 7ª lição, a sutileza da relativização da Bíblia. Será que a Bíblia é relativa? A Bíblia pode ser mudada, pode ser adaptada, né? Na nossa 8ª lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E nessa 9ª lição, o movimento, a sutileza do movimento dos desigrejados. O nosso texto bíblico em classe está registrado em Hebreus, capítulo 10, versículo do 19 ao 25, que nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado
da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus, nos trazendo uma abordagem, um ensinamento, uma exortação de que não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Então precisamos já acender aquela luzinha de despertamento, né? O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 28 ao 31, ele vai dizer: olhai por vós mesmos e pelo rebanho, e eu sei que depois da minha partida entrarão lobos devoradores, atraindo as pessoas ou as ovelhas a si mesmos e não a Deus. Existem muitos líderes de redes sociais, mas não se conhece o fruto dessas pessoas e muitas vezes atrai pessoas que saíram machucadas da igreja, que saíram feridas e acaba sendo atraído por essas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que na reunião, na comunhão, quando os irmãos se reúnem para adorar, para louvar, para confraternizar, né, o amor fraternal, Jesus está sendo glorificado, nós estamos sendo edificados. Vamos mais adiante, vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre essa questão, esse movimento, essa palavra moderna, desigrejados, né? O nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ao qual nós acabamos de ler. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nossa verdade prática: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então vamos pontuar, trazer nossa reflexão sobre a visão e a prática do movimento dos chamados desigrejados, o que é que eles têm, o que é que eles dizem. Rememorar a natureza da igreja no Novo Testamento e confirmar a importância e a necessidade da igreja, do templo, da casa de oração. Nós vemos que ali no tempo de Jesus, bem antes, já existia as sinagogas, onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, para ler a palavra de Deus. Já existia isto. Nós vemos ali no tempo de Jesus, bem antes, quando o Senhor Jesus veio à terra, já existia as sinagogas. As sinagogas passou a fazer parte onde o povo judeu se reunia no período do cativeiro babilônico. O povo não tinha o templo para ir adorar, reuniam-se em sinagogas, lugares construídos especificamente para a reunião dos irmãos, para lerem dos judeus, para lerem a lei, meditar, refletir.
Então, já existia as sinagogas, bem antes do Senhor Jesus Cristo manifestar-se aqui na terra. Então, já existia as sinagogas, né? Vamos pontuar mais algumas situações que a palavra de Deus nos ensina a respeito do cultuar, do congregar, do reunir-se com os irmãos, né? Nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecido como os sem igrejas, cresceram em escala excepcional. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a nenhuma igreja. Esse grupo religioso diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Acreditam reproduzir os cristãos primitivos. Dizia que os cristãos primitivos não se reuniam, não tinham lugar para se reunir, né? E outras igrejas, por possuírem, as outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, um templo, são considerados como apóstatas ou desvios do modo original mostrado no Novo Testamento. Um censo realizado pelo IBGE no ano de 2010 sobre os cristãos, segundo esse censo, 9% da população brasileira, isso em 2010, 9% da população brasileira que se dizem cristã são chamados, identificados como os desigrejados ou os crentes indeterminados. São crentes que se consideram que não fazem parte de nenhuma igreja. Isso em 2010, 9% daqueles que se dizem cristãos não frequentava uma igreja. E hoje, dados atuais apontam que 15 milhões de cristãos não frequentam mais o templo. 15 milhões é uma quantidade muito grande de pessoas que deixaram de frequentar as casas de orações. Seja por uma causa ou por outra, segundo esse levantamento, a maioria dos que deixam de frequentar uma determinada denominação é porque foi ferido, foi machucado, não aceitaram a correção. Outro detalhe é a falta de preparo dos líderes dessas igrejas. E aí vem um despertamento para você líder, você pastor, você que está na liderança, na frente de um departamento. Vamos nos despertar, porque hoje nós temos a internet, e a internet tem muitas pessoas de conhecimento, que se esmera na palavra de Deus, que estuda de conhecimento, que ensina a palavra de Deus. Então, o cristão vai na sua congregação, não é alimentado, ouve apenas sermões vazios, sem conteúdo, história de carochinha. Eu conheço um determinado irmão que ele chegou para o seu pastor e falou: eu prefiro ficar assistindo minha novela do que ouvir o Senhor falar besteira. Olha para isso. A ovelha chegou e falou isso para o pastor. Obviamente que a ovelha está errada, não pode falar isso. Isso nos traz uma reflexão, nos leva a refletir. O que é que estamos ensinando? Vamos deixar de ser preguiçosos. A internet está aí. Nós não vamos segurar cristão dentro da igreja se a gente não mergulharmos no conhecimento e aprender a palavra de Deus. Acabou-se o tempo. Antigamente só existia a igreja, não existia internet. Não existia outra fonte. Hoje tem.
Se o líder, o pastor, aquele ou aquela que está na liderança, na frente, não tem Bíblia, não existe mais ninguém inocente, não. As pessoas hoje estudam, são pessoas de conhecimento, são pessoas da mente aberta. Então, ir para um culto de doutrina para não aprender nada, para uma escola dominical para não aprender nada, muito dessas, segundo esses dados, essa evasão se dá justamente por causa disso, porque não tem conteúdo, não tem Bíblia para ensinar. Aí a pessoa chega em casa, liga em um canal, está lá um pastor com ensinamento conciso, profundo, ensinando a Bíblia Sagrada. E às vezes ficamos questionando que as pessoas não vêm à igreja, não frequentam a igreja, deixou de frequentar a igreja, são ovelhas rebeldes. Mas muitas vezes nós temos culpa. Vamos refletir também sobre isto. Os chamados desigrejados são pessoas cristãos que se consideram dentro da tradição cristã, porém sem possuir vínculo com uma congregação ou uma igreja institucionalmente falando. Alegam que gostam de Cristo, mas não gostam de frequentar uma igreja. Então, é para a gente refletir. É para a gente refletir. Olhar para o nosso cenário, para o nosso contexto, para a nossa casinha, para o nosso ambiente, ao qual Deus nos colocou. Deus nos colocou para fazer a diferença, para apacentar, para discipular, para ensinar, para apacentar as suas ovelhas, alimentar as suas ovelhas com a palavra de Deus. Não podemos ser relapsos. Temos que alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. Né? Já foi-se o tempo em que as ovelhas não tinham outra opção. Hoje tem. Se não tem alimento em casa, vai ficar com fome? Não. Deus diz lá no Velho Testamento, não sei se é em Oséias, me fugiu a memória, que o seu povo perece por falta de conhecimento. Como deu o exemplo da ovelha que chegou para o pastor e disse: para eu ficar ouvindo o Senhor falar historinha de carochinha, eu prefiro ficar em casa, que eu estou ganhando mais. As ovelhas, as pessoas, os irmãos, querem vir para a casa de oração, para a igreja, para aprender Bíblia, para sair daqui do templo alimentadas com a palavra de Deus e com desejo de voltar novamente. Mas se não tem isso, aí chega em casa, liga num canal, nas redes sociais, e está lá a palavra de Deus sendo ensinada. E às vezes a gente reclama e muitas das vezes sem razão. As outras igrejas, para os desigrejados, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas, ou desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a visão e prática do movimento dos desigrejados. Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização institucionalizada da igreja. Alega que não há igreja, que na igreja primitiva não havia instituição alguma, mas existia sim. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, em 312 a 590 a.C., o imperador Constantino oficializou o cristianismo como a religião oficial do império. Até esse período a igreja, os cristãos eram muito perseguidos, e a partir de 312, Constantino passou a ser o governador, ele se tornou um cristão, há controvérsia, mas ele tornou um cristão,
e institucionalizou, oficializou a igreja, o cristianismo, como a religião oficial do império, né? Então, segundo os desigrejados, a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, em 312 d.C., o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja, né? Converteu-se numa organização. A igreja passou a ter um credo, um código doutrinário e passou a ser regulamentada, né? Institucionalizada. Nada para eles, para os desigrejados, nada de regras, sermões, muito menos organização institucional. Toda forma para eles alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física arquitetônica. Nós somos a igreja do Senhor, né? Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Por exemplo, a grande perseguição que existia naquela época. Os irmãos eram perseguidos, mortos, torturados. Então não tinha, muitas vezes, como ter um templo, uma igreja específica ali, por causa da perseguição. Então os irmãos se reuniam nas casas, nos lares. Mas nós vemos lá no Apocalipse, capítulo 2, ali, quando Jesus vai enviar as 7 cartas às igrejas da Ásia. Existiam igrejas. O autor aos Hebreus aqui vai falar sobre não deixar a congregação. O apóstolo Paulo instituiu presbíteros, diáconos. Se instituiu, obviamente que existe uma estrutura, por mínima que seja, tem que ter uma estrutura. O Senhor Jesus mandou batizar. O Senhor Jesus mandou discipular, mandou ter disciplina, mandou disciplinar um irmão se ele pecasse e não se arrependesse. Ele deveria ser excluída. Jesus falou da liderança da igreja, né? Então, para ter diácono, para ter pastor, para ter presbítero, tem que haver uma estrutura, por mínima que seja, mas tem que haver. Então, não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira, né? Não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casa de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o propósito do templo é reunirmos para adorarmos ao Senhor, para aprendermos a palavra de Deus. Na parábola ali das ovelhas, quando Jesus vai falar que o pastor deixou as 99 em segurança e foi buscar aquela que havia perdido, que estava distante, que tinha se perdido. Jesus, na parábola, vai dizer que aquele pastor, encontrou a ovelha, botou no ombro, curou suas feridas e trouxe para o aprisco, para a comunhão com as demais ovelhas. Uma ovelha distante, sozinha, ela está ferida, ela está desgarrada. Tirar uma brasa do braseiro, ela vai esfriar. Ela vai criar cinza por cima dela e vai esfriando, esfriando, esfriando e acaba apagando. Acaba apagando. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 15, que nós somos as varas e ele é a videira. Se a vara não estiver na videira, ela vai murchar, ela vai secar,
ela vai perder os nutrientes e vai acabar morrendo. Vai acabar morrendo. Nós somos um rebanho do Senhor. Nós somos o rebanho. Vamos refletir um pouquinho. Eu faço parte de um ministério, eu trabalho, eu coopero em um ministério em que atendemos pessoas no Brasil inteiro. Pessoas que estão machucadas, feridas, e que não têm apoio do seu pastor local, ou não confia mais na sua liderança, por uma situação ou outra. E nós, na medida do possível, ali como a palavra de Deus nos ensina, aconselhamos, orientamos essas pessoas a voltarem às suas igrejas, a conversarem com o seu pastor, mas muitas vezes essas pessoas foram machucadas e não foram orientadas, não foram acompanhadas, foram deixadas de lado. Não existiu ou não existe, por parte de alguns, a preocupação com o rebanho do Senhor. Mas precisamos despertar. 15 milhões de pessoas que não frequentam templos, e isso ficou muito mais em evidência depois da pandemia, mas a palavra de Deus nos ensina a congregarmos, reunirmos, orarmos, estarmos juntos, um edificando o outro, ajudando o outro. Quando deixamos de frequentar o templo, não temos um acompanhamento, não temos um pastor ali perto para nos acompanhar, para nos dar uma palavra de um aconselhamento. A igreja é cheia de pessoas falhas, nós somos falhos. Não existe ninguém perfeito na terra. Não existe ninguém perfeito na terra. Se nós formos na igreja no sentido de encontrar pessoas perfeitas, não tem. São pessoas como nós, que está ali para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus cura. A palavra de Deus restaura. A união traz edificação. Traz edificação. Um ensino anticlerial. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também qualquer sistema de governo da igreja. Os sem igrejas são contra, por exemplo, presbítero, diáconos, bispo, pastores. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo do 11 ao 14, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus instituiu uns para apóstolos, outros para bispo, outros para pastores, outro para evangelistas. Foi Deus que instituiu. Foi Deus que instituiu. Se Deus instituiu, obviamente que tem que haver uma estrutura. Tem que haver uma estrutura. Né? Então, vamos nos atentar. Os desigrejados acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Os desigrejados não gostam de estar debaixo da liderança de ninguém. Aí é um problema. Aí é questão de rebeldia. Aí é questão de rebeldia. Aí o assunto é mais complicado. Pessoas
que pula de igreja em igreja, não aceita ser pastoreada, ser aconselhada, ser exortada. Esse evangelho light que temos hoje, em muitos lugares. As pessoas não aceitam mais serem orientadas, corrigidas quando necessário. E aí fica atrás desse evangelho supérfluo, desse ensinamento vazio. Só querem ouvir o que lhe apraz. Quando vem uma palavra de confronto, rejeita, não quer, não aceita. Quando vem uma palavra de exortação, não gosta, aí sai de uma igreja para outra. E nunca vira um crente maduro. Vai ser sempre um menino na fé. Nunca vai ganhar estrutura se não parar para ouvir a palavra de Deus. Insubmissão também é pecado. Em Hebreus, em Romanos, capítulo 13, está lá falando sobre a questão da autoridade. Vamos ver? Hebreus, Romanos, capítulo 13, o que é que nos diz? O apóstolo Paulo nos diz, Romanos, capítulo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Toda autoridade foi instituída, estabelecida por Deus. Se na sua igreja tem um pastor, ele é sua autoridade espiritual. Se o seu pastor não estuda, estude. Estude, prontifique-se. Eu passei em uma feita, há uns anos atrás, na minha juventude, meu tempo de solteiro, congregava em uma determinada congregação, a Assembleia de Deus, e ia para a escola dominical e o professor não estudava, simplesmente, pelo que nós percebíamos, eu e um colega, ele simplesmente passava o olho na revista e era só isso. Um dia, nós decidimos, eu e um outro colega, vamos estudar a lição, vamos aprender para a gente confrontar esse professor, porque ele precisa estudar. E começamos a estudar a lição, estudando, pesquisando. Quando a gente chegava domingo de manhã na escola dominical, a gente fazia as perguntas, mas não no sentido de confrontar ele, mas em cima do conteúdo da lição. E o professor não sabia responder, ficava perdido. Então, forçou ele a se aprofundar. Se o seu pastor, se o seu professor, se o seu líder é relapso, é negligente com a palavra de Deus, estude. Porque em Ezequiel, Deus disse que Deus estava procurando alguém para ficar na brecha e não tinha encontrado. Prontifique-se. Estude. Na casa de Deus, há lugar para aqueles que se prontificam, para dar o melhor de si para o reino de Deus. Vamos fazer a diferença se quem está lá não quer fazer. Temos que nos posicionar, né? Temos que nos posicionar. O nosso o nosso segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária. Um organismo sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar que ela é um organismo vivo. Um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas, nações.
não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos. Né? A igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe fora da estrutura arquitetônica. Contudo, possui essas estruturas físicas hoje não possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio, como dizem os desigrejados. Não é isso. A repulsa dos desigrejados, na verdade, se dá mais por razões de insubmissão do que pelo zelo pelo Evangelho. Não quer ser corrigido, não quer ser exortado. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a estrutura é divinamente inspirada para nos ensinar, nos repreender. O que é isto? Eu estou errado, estou seguindo o caminho errado. Mostrar, dizer, ó, não é por aí, não é assim. Nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, mostrar a direção certa, o caminho certo, e nos instruir em justiça. O problema é, muitos não querem ser corrigidos. Não quer ser corrigido. Se me confrontar, eu saio daqui e vou para outra igreja. Chega lá, não quer ser exortado, vai para outra igreja. Fica assim, até que acaba ficando em casa. E não é orientado, não é aconselhado. Aí se torna um cristão vazio, frio, desgostoso, falando mal de todo mundo. Né? Então a gente precisa refletir um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho. Né? Uma organização, os desigrejados, alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Biblicamente, não existe organismo sem organização. Não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem o mínimo de institucionalização. Jesus mandou ensinar, mandou pastorear, mandou exortar, mandou repreender. E o Espírito Santo mandou Paulo escrever ali nas epístolas, Efésios, Coríntios, que Deus instituiu apóstolos, discípulos, diáconos. A palavra de Deus que está nos dizendo, né? É a palavra de Deus que nos ensina. A Bíblia Sagrada é nosso manual de fé, de regra, de prática. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Para que existia isto se não houvesse uma organização, uma instituição? O apóstolo Paulo, quando ele saiu nas suas viagens missionárias, onde ele chegava tinha uma sinagoga, onde os judeus se reuniam para adorar, para ler o livro da lei. Existia um organismo, uma instituição, um templo para eles se reunirem. Existia sim. Né? Então, isso é falácia. Isso é falácia. Essa mesma igreja possuía um código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente de maneira que queria. E isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva. Está lá em Atos, capítulo 15. Quando existia aquela desavença, aquela contenda entre os cristãos judeus, que estava exigindo que os cristãos gentios se submetessem ao crivo da lei, que eles deveriam ter que se circuncidar, obedecer os pré-requisitos da lei. Os judeus cristãos, convertidos ao cristianismo, dizia que se os gentios, os não-judeus, convertidos ao cristianismo, se eles não se submetessem
a lei, a circuncisão, não seriam salvos. Existiu essa situação no início ali da igreja, e Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, da Síria, e vieram até Jerusalém, se reunir com Tiago, que era o presbítero, o líder ali dos irmãos ali em Jerusalém, com os apóstolos, se reuniram para, a partir dali, determinar, sob a orientação do Espírito Santo, qual seria a melhor decisão. Então, sempre existia uma estrutura. Como é que ia resolver essas situações se não existisse uma estrutura? Então, por aí, já cai por terra esse argumento de que não precisa de igreja, não precisa de um templo. Não é assim. A igreja é um membro, é como o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. A igreja, o corpo, são compostos por vários membros, mas o corpo é um só. Se um membro é retirado do corpo, ele adoece, apodrece, morre. Então, a igreja é o corpo de Cristo, então precisamos nos reunirmos, nos juntarmos para adorarmos, glorificarmos a Deus. Né? Vamos refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. É um problema grave. É um problema grave. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como uma família de Deus. A igreja é uma família de Deus. É uma família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça, como acontece com toda a família. A igreja também possui comandos, direção e regras, às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Integração do crente na igreja local. Tem que haver esse acompanhamento. Tem que haver, né? Tem que haver. Tem que haver esse acompanhamento, a integração do crente com a igreja local. E é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Sem sermos uma família. Não tem como ser igreja sem ser antes uma família. A igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns para com os outros. O sentimento da irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja de Cristo, da igreja local. Efésios capítulo 2, versículo 15 ao 16. A igreja como um testemunho da salvação. O apóstolo Paulo, chamou a igreja de família de Deus. Efésios 2,19. Paulo chamou a igreja de família de Deus. Esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, apresentou como um fim essa família. Como enfim essa família foi criada. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios capítulo 3, versículo 10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Né? Proclamar a sua abundante graça. O apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração ao Senhor, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja precisa se reunir. A igreja precisa se reunir. Os desigrejados acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Acredita ser igreja fora da igreja. Nós somos um só corpo.
composto por vários membros. Cristo é a cabeça do corpo. Se estamos fora, a gente adoece, a gente esfria, a gente morre. A gente morre. Muitos estão feridos, estão machucados, decepcionados com tanta coisa que tem acontecido no nosso meio, com escândalos, queda de líderes. Mas é o nosso papel como corpo orar uns pelos outros, ajudar um ao outro, nos unirmos em adoração ao Senhor. Tem que haver a comunhão, tem que haver a união, tem que haver a harmonia entre os membros do corpo. Frequente a sua igreja. Se você não quer frequentar a igreja que você frequentava, vá em outra, mas frequente uma igreja onde Jesus Cristo seja o centro. Onde Jesus Cristo seja o centro. Mas não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Quer ouvir o seu pregador predileto no YouTube? Ouça. Estude, aprende com ele, mas frequente um templo. Frequente um templo. Se há pessoas despreparadas naquela igreja, se disponha, faça a diferença. Se envolva para mudar a situação. Se envolva. Há líderes, há pastores, há professores. Existe uma responsabilidade para nós. Existe uma responsabilidade. O que é que estamos fazendo para mudar este quadro? Se na nossa congregação, na congregação a qual congregamos, cultuamos a Deus, existe uma evasão, vamos identificar qual é o problema e vamos agir. Porque ninguém também quer ficar num lugar onde você não está aprendendo, onde você não está acrescentando. É uma perca de tempo também. E ir para um culto de doutrina, uma escola bíblica, onde você sabe mais do que o professor e você não vê esforço no professor para aprender. Não vê o professor se dedicando. É todo domingo aquela mesmice. Vamos nos movimentar. Professor, líder, pastor, precisamos agir como? Exposição da palavra de Deus, dedicação, esmero, como o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem, dedique-se, aplique-se em aprender a palavra de Deus. A oração tem que ser constante na igreja. Tem que ser constante na igreja. Leitura da palavra de Deus. Vamos incentivar os irmãos a ler a palavra de Deus, a querer aprender, a querer conhecer a palavra de Deus. Vamos deixar de superficialidade, de coisas vazias. A palavra de Deus é profunda e o Espírito Santo está conosco quando estamos estudando a Bíblia Sagrada. É o único livro ao qual nós lemos na presença do seu autor, o Espírito Santo. Vamos alimentar o rebanho do Senhor com a palavra de Deus. É preciso ter capacitação dos líderes. Vamos nos despertar. Vamos aprender, estudar. Estamos fazendo o quê? Eu estive conversando há alguns dias com um professor do curso teológico, e ele está cursando o mestrado, e conversando com o seu orientador, ele falou para o seu orientador que estava sem tempo,
estava sem tempo, o dia estava na correria, estava sem tempo. Aí o seu orientador disse para ele: o que é que o senhor está fazendo da meia-noite às 5 da manhã? Ou seja, vamos nos despertar. Professor, líder, pastor, tem que fazer aquilo que os demais não fazem, até porque você é a referência. Os liderados vão refletir no que o líder faz. Se o líder não faz nada, vai refletir lá. Não existe mais. Todos hoje são conhecedores. A juventude são pessoas esclarecidas, que estudam, que buscam, que aprendem, que têm curiosidade. Então precisamos nos movimentar. Precisamos investir na escola bíblica. Precisamos nos investir na escola bíblica. Peça a Deus estratégia, sabedoria, entendimento, graça. Se a sua igreja não tem pessoas capacitadas, ore a Deus para Deus enviar. Se movimente. Incentive os irmãos a estudar. Mas precisamos fazer alguma coisa. Porque ficar na igreja para não aprender, para não ser alimentado, também é complicado. Né? Também é complicado. Então, a sutileza do movimento dos desigrejados. Existem aqueles que simplesmente não querem serem exortados, mas também existe a contrapartida daqueles líderes que não querem se esmerar. Numa era da informação, da tecnologia, do conhecimento, e para uma igreja, para um culto de doutrina, para uma escola bíblica, para não acrescentar nada, também não é interessante. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos refletir sobre esse tema que é muito interessante, mas a palavra de Deus nos ensina a congregar, a cultuar, a reunir no templo com os irmãos para adorar, sermos edificados para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.